O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentadinhos, reflitamos por um instante esta palavra que a liturgia nos dá neste início de noite. O profeta Isaías fala para um povo recém-destruído pelas guerras, um povo sem esperança, um povo que poderia pensar que tudo estava acabado, quando na realidade não. Muitas coisas estavam para serem reveladas que ainda eram desconhecidas aos olhos. Somente os profetas, pelos seus dons recebidos, já enxergavam os frutos, digamos assim, que daquela catástrofe iria produzir no futuro. Por isso, fala desta flor que vai surgir no tronco de Jessé. As raízes que se aprofundarão, isto na visão profética de Isaías, é o anúncio da palavra, a tomada de consciência do povo e a maturidade na vivência, na fé. Que até então não existiam estas coisas, diria até como boa parte nós fazemos. Ainda somos muito infantis na nossa fé. Ainda não estamos dispostos ou disponíveis a nos defrontar com as dificuldades, sejam elas quais forem. Agora, por exemplo, com esta famosa crise que estamos vivendo, nestes dias que estou por aqui, quantas pessoas já ouvi assim um pouco tendenciada a permitir que a crise venha influenciar no seu matrimônio? O que estamos fazendo?
O matrimônio não é, a motivação do matrimônio não deve ser as coisas materiais, mas é esta palavra tão pequena, mas de um significado infinito. É o amor que deve unir os dois. Por isso pode vir crise. Assim como o amor não nos separou de Cristo, também na cruz, o nosso matrimônio se torna verdadeiramente indissolúvel. Mas a partir do momento em que nós fundamentamos a nossa fé, se não 100%, mas 80%, 85%, 90%, baseando-nos nas boas situações econômicas e sociais, cuidado, cuidado. O sagrado só se sustenta no humano se verdadeiramente ele for o protagonista. Mas se ele for submisso ao humano, ele não resiste. Por isso o profeta fala desta situação. Embora esteja triste, mas o profeta tem esta grande missão de levar a esperança onde não tem esperança. As nossas visitas aos enfermos, aos velhinhos. Que dizer para uma pessoa que está no leito de um hospital há meses, cada vez mais caminhando, segundo a nossa visão humana, para o fim de sua vida humana? O que dizer para alegrar este coração? Se nós não tivermos esta palavra viva, nós não conseguiremos passar esperança para esta pessoa fragilizada no leito da cama do seu hospital ou de sua casa, onde quer que seja. O idoso que trabalhou tanto, fez de tudo, construiu e tal, e tal, e tal, e agora se sente um pouco de solidão. Se não tivermos esta presença de Deus na nossa vida, as coisas não vão funcionar. Aí vem a depressão, vem o desejo de tirar a própria vida, e assim vai. E a nossa vida tem um valor enorme para Cristo. Por isso é o dom que somente Ele pode tirá-lo. Ninguém mais tem o direito de tirar este dom tão precioso que é de Deus, que é a vida. Por isso que nós devemos ou deveremos administrá-lo à luz dos ensinamentos de Cristo. Diria que à luz deste Espírito Santo, como Jesus exultou hoje, dizendo: te louvo, Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e os corações que se acham sábios e inteligentes dificilmente vão ouvir esta palavra, porque sou eu que administro, sou eu que resolvo, sou eu que faço, sou eu que paguei, fui eu que construí, e assim vamos, sendo o protagonista da nossa história. Mas é um protagonismo falso, porque não somos nós que protagonizamos essas coisas de Deus. E o coração humilde, aquele que está lá atrás de tudo, a ele é revelada a importância destas coisas. Por isso, meus queridos, que o Advento traz como tema central: vigiai. Porque se a gente não vigiar, nós não seremos humildes. E se não formos humildes, não teremos a graça de sermos agraciados pela graça de Deus em nossas vidas. Ou se ela vier, nós não a reconhecemos.
precisamos disto para poder ter aquele contato de amor com a minha esposa e o meu esposo, também nos momentos das briguinhas, também nos momentos de desentendimento. Mas se é o amor verdadeiro, aquele que levou Jesus Cristo à cruz, eu vou falar com a minha esposa e vamos nos acertar, ou com meu esposo. A solução primeira não é a separação, como para muitos está sendo. Quem disse? Nós precisamos compreender, não tanto com a inteligência, mas compreender com o coração. É necessário, sim, que a gente dê importância a estas coisas simples que nos foram reveladas, para que elas se tornem grandes no mundo em que nós vivemos. Jesus nos fala no seu santo evangelho: eu te louvo, Pai, porque revelaste estas coisas aos pequeninos. Quem são estes pequeninos que Jesus fala? Aquele que tem um coração desprevenido, um coração sem ódio, sem orgulho, sem violência, como um coração de criança, que para tudo é um sorriso, na simplicidade tranquila. Eu te louvo, ó Pai, porque naquele coração esta revelação vai produzir, porque é um coração simples e humilde. E Deus espera que seja o nosso coração, ou os nossos corações, este coração humilde e simples, que saiba reconhecer o seu erro, que saiba reconhecer a sua limitação, que saiba reconhecer também a sua importância, mesmo que esteja enfermo, mesmo que esteja velhinho, mas você é importante na construção da história da sociedade e muito mais importante para Deus. Pode ser que não seja reconhecido pelas pessoas, mas com certeza é reconhecido por Deus. No computador de Deus não tem vírus, graças a Deus. Continua Jesus falando: felizes os olhos que veem o que vocês estão vendo, e o ouvido que ouve aquilo que vocês estão ouvindo. O que Jesus quer dizer com estas palavras? A história da salvação, nos seus 2016 anos, ou melhor, dia por dia, vai adquirindo um vislumbramento maior, até mesmo pelos estudos, até mesmo pelas novas realidades que a própria realidade divina nos apresenta. Uma compreensão maior de todo este grande mistério que envolve a vida deste homem, grande revolucionário, que o chamamos de Jesus Cristo. Ele veio verdadeiramente para que a humanidade pudesse ter um parâmetro em que pudesse segurar, como Pedro segurou na sua mão quando estava afundando nas águas. Senhor, me ajuda, estou afundando. Homem de pouca fé, quando tu vais ter fé, meu filho? Vem cá. Assim mesmo Jesus fala também conosco. Nestes tempos modernos, onde nos é apresentado uma diversidade de palavras de cunho espiritual, religioso, e nós temos o dever de, sob o impulso do Espírito Santo, de filtrá-las para saber verdadeiramente
qual era a palavra autêntica de Jesus Cristo. Qual é a palavra autêntica de Jesus Cristo? Para que nós possamos, respaldados por ela, pautar a nossa vida ou impostar a nossa vida a esta palavra. Senão, minha gente, as limitações humanas se revelarão de uma forma muito mais dolorosa. Agora, com esta crise, a famosa depressão está invadindo os lares. E se nós não tivermos uma segurança firme em Jesus Cristo, nós poderemos também nós passar por estes momentos. Então, felizes os que ouvem, felizes os que escutam. Sejamos nós estes felizes, porque ouvindo e vendo, nós nos tornaremos blindados diante da filosofia paganizante que a sociedade nos apresenta. Do contrário, seremos iludidos, como tantas pessoas. Enfim, o tema do Advento é vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai. Isto deve estar sendo continuamente repetido dentro de nós. Porque não sabemos o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem, que pode ser em qualquer momento. Quando que se esperava? Claro que ninguém esperava este acidente, mas de repente aconteceu, por uma falha, por uma razão ou por outra, aconteceu o acidente que tirou, em que ceifou tantas vidas, também de alguns paraenses. Estar preparado significa estar pronto para dizer a qualquer momento: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Este é o objetivo também do Advento. Que nós, de peito lavado, polido, possamos também nós dizer, quando formos chamados: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. E assim Ele fará a sua vontade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.